momento assim foi que o padre, na época, o padre Nelson, estava precisando de catequista. E eu ouvi na missa, mas não dei muita importância, não. Eu queria fazer alguma coisa na igreja, mas que não fosse assim, que eu achava que não tem vocação para isso. Achava. E, na verdade, quando eu estava no ônibus, eu perguntei para uma catequista: o que tem para mim fazer na igreja? Aí, pela segunda vez, ela falou assim: o padre Nelson está precisando de catequista. Falei: Senhor, fazer o que, né? Vamos então. Daí eu vim, me apresentei ao padre Nelson. Na hora, nossa, me apresentou já para os coordenadores, né? E Deus foi tão assim, foi trabalhando em mim, né? E eu pedindo tanta intercessão de Nossa Senhora para que eu não conseguisse fazer. Aí esse foi meu chamado para ser catequista de Eucaristia. Esse foi o primeiro chamado? Foi o primeiro chamado, porque com o andar do tempo, um dia eu me vi assim, perguntei ao padre, já é outro, foi um outro padre, o que os adolescentes fazem na igreja? Depois de acho que uns 8, 10 anos, me perguntando para ele, porque eles fazem primeiro a Eucaristia e somem? Não tem nada para eles fazer na igreja? Aí ele falou assim: em tal lugar tem perseverança. E se vamos juntar nós, então vamos fazer perseverança. E fizemos. Pegamos jovens que acabavam de fazer a primeira Eucaristia com 10, 11 anos e foi aumentando. Aí na época o padre falou assim: não, você inventou, então agora você vai ser a coordenadora da catequese de perseverança. E aí a gente ficou, olha, uns 12 anos para mais. Muito gostoso trabalhar com as crianças, mas também muito gostoso trabalhar com esses jovens. Adolescente, né? Que era uma palavra que eu detestava que os outros falassem, aborrecente. Eu lutava, não, aqui não tem nenhum aborrecente, aqui tem adolescente. Adolescente querendo conhecer Jesus Cristo. Mas uma que marca muito, né? Eu falo até hoje que a gente não tem o direito de julgar as pessoas. A gente não tem o direito de falar você pode, você não pode. E tinha um adolescente meu que, a catequese inteira, sabe aquele catequizando que tira a sua atenção? Daí, um dia ele pegou e na época o padre foi fazer umas perguntas para ele, né? Aí ele falou tudo ao contrário. Aí o padre me chamou: e aí? Falei: padre, eu acredito que se ele não fizer a primeira Eucaristia agora, ele não faz mais. Porque a gente conhecia a história dele e tudo. Mas não que eu adivinhasse o que ia acontecer, mas é que Deus me preparava para falar as palavras certas no momento certo. Ele fez a primeira Eucaristia, passou uma semana não, acho que deu quase 15 dias, ele veio a óbito. Isso aí me marcou muito, porque daí foi lembrar daquilo: padre, se ele não fizer a primeira Eucaristia hoje, ele não faz mais. E depois umas pessoas contando, disse assim que ele assistiu ainda a primeira Eucaristia dele com a maior emoção da vida dele, né? E que ele falou assim: nossa, olha, minha primeira vez que eu recebi Jesus, isso foi uma emoção para ele. A gente sentiu, né? Se você me perguntasse na época, eu não saberia falar direito com você, mas hoje não. Eu vejo que Deus preparou. Não foi a Inês que preparou, mas Deus preparando esse menino para ele. Eu falo assim, que escuta o seu coração. Que se você sentiu esse chamado é porque Deus tem muitas obras e maravilhas para você. Não somente para a gente, mas para aquelas pessoas que buscam. E hoje, com todo
essa mídia, os nossos jovens, os nossos adolescentes, cadê eles? Eles não conhecem o verdadeiro Deus que ama, que colhe, que protege, que cuida. Esse sim. Então, se você sente esse chamado, tá? Coraçãozinho aí, né? Se remoendo, vai porque Deus tem alguma coisa para você. Então, quando as minhas crianças entraram na escola, eu entrei junto com eles. Sempre fui uma mãe muito preocupada com isso, de estar vivendo o mundo deles. Quando eles entraram na catequese, eu entrei junto com eles também. Meus 2 primeiros filhos, minha filha mais velha e meu filho do meio, quando eles entraram, eu entrei junto com eles. E eu entrando junto com eles e participando, eu comecei a observar a dedicação dos catequistas. Sabe, como eles faziam aquilo, como eles trabalhavam aquilo, como eles dispunham do tempo deles para cuidar daquelas crianças sem nenhum interesse. E daí eu fiquei pensando, mas que dedicação. A catequista do meu filho, ela não sabia ler nem escrever. E aquilo, eu achei aquilo lindo. Ela não sabia ler nem escrever e ela tinha aquela sabedoria, aquela mansidão no coração, aquele amor para acolher as crianças, aquela dedicação. Tudo aquilo foi mexendo comigo. E eu fiquei pensando que como eu poderia... Eu nunca pensei que eu seria capaz de fazer aquilo. Mesmo sendo uma mãe dedicada, presente, eu não seria capaz de ser catequista. Nunca, eu não seria despojada a esse ponto. Uma vez subindo a escada da paróquia Nossa Senhora da Glória, encontrei com o Padre Nelson. O Padre Nelson era meu vizinho no Parque São Francisco. E o Padre Nelson falou para mim assim, e você, quando que você vai ser catequista? E eu ainda falei para ele, eu? Como assim? Eu não, nunca. E isso foi me tocando e eu comecei a me envolver com as crianças, ajudar os catequistas, levar um lanchinho, levar uma coisinha, levar outra, ajudar as crianças a fazer trabalhinho, eles tinham que ir na missa, eu tinha que ir junto. E eu ia junto e fazia questão, e era festinha, e era uma coisa, e era outra. Aí um dia uma amiga minha me falou, Marina, você está tão presente aqui, você não quer me ajudar com a minha turma? Eu falei, você, vamos ajudar, vem me ajudar, você é tão presente aqui, está colaborando, está ajudando, venha me ajudar. Aí eu disse que sim, e comecei a ficar com ela, e eu falava para ela assim, mas eu não sei nada dessas coisas da Bíblia, eu não sei nada, eu não sei nada disso. Ela falou, não tem importância. Aí ela ficava com a parte da catequese e eu ficava com a parte da dinâmica, que eu sempre tive facilidade de trabalhar com as crianças, contar historinha, inventar historinha com ele, daí eu ficava com essa parte. E eu fui me encantando com as crianças, fui me envolvendo, a ponto que daí, quando terminou esse ano, no ano seguinte, ele falava para mim, agora você pode ficar com uma turma. E eu já senti o desejo no coração, como se já fosse a minha turma. Aí eu comecei, isso foi em 1984 que eu comecei, e daí não consegui parar mais. Muitas coisas aconteceram, porque eu aprendi nessa minha caminhada, com as formações, com as próprias crianças, com os catequistas, com a troca de experiência da comunidade, que é muito enriquecedora, que as crianças, ou os jovens, ou catequizando, que eu também fiquei um tempo na catequese de Crisma, que os catequizandos, eles não são só catequizandos que vêm para o encontro para aprender alguma coisa, eles são pessoas que trazem com eles uma história de vida, e essa história de vida a gente tem que enganjar na catequese, a gente tem que trabalhar com o catequizando em cima da história que eles trazem. E a história da gente também, que não é a nossa história também, não é um mar de rosas. Então são várias histórias que marcam a nossa caminhada, muitas histórias. Se a gente fosse elencar, são muitas histórias que acontecem. Mas tem uma turminha que me marcou muito, isso eu já tinha até mudado de bairro, já estava na paróquia que eu estou hoje, que é a paróquia São Dimas. E quando eu mudei lá, nós éramos em 2 catequistas de primeira Eucaristia. E uma das catequistas precisou sair e eu fiquei sozinha com uma turma de 45 crianças. E aí fiquei com essa turma, que eu não tinha como fazer.
E aconteceu um problema na minha família que também que usava bastante o meu tempo, que dependia muito de mim, muito. Eu fiquei muito atrapalhada. E às vezes eu ia para catequese, chegava lá, eu me dava tanta dor de cabeça com as crianças, que teve um dia que eu comecei a chorar lá no encontro. E as crianças ficaram tudo com os olhos regalados, olhando o que tinha acontecido. E daí eu falei para eles, olha, quando está acontecendo isso na minha casa, na minha família, vocês me ajudem, por favor, eu preciso muito de vocês. Eu não posso me lembrar disso, que eu me emociono. As crianças todas se emocionaram, umas começaram a chorar, outros vieram me abraçar, outros me escreveram cartinha. E eu senti que esse foi um marco que me cativou, me prendeu o resto da minha vida nessa caminhada. E essa turminha foi tão especial que no dia da primeira comunhão, meu filho fazia parte dessa turminha, meu filho caçula, que no dia da primeira comunhão eu tenho a foto deles, todos eles na foto chorando. Então quando eu digo que a história é importante, porque assim como a história deles é importante para mim, a minha também é importante para eles. Então é fundamental essa comunhão de vida. Então eu não estou ensinando, mas estamos trocando experiência. Assim como eles me ensinam, eu ensino eles. E a catequese não é só as crianças, a catequese é a família, é a comunidade, é toda aquela vida que vem junto com eles. Então esse fato foi um dos fatos que, quando eu me lembro, contando para alguém, para servir de testemunho, ou lembrando sozinha, eu me emociono. Então, como eu coloquei, né, eu sempre achei que eu não era capaz de fazer, eu não era capaz, não tinha aquela sabedoria. Mas aí a sabedoria veio com a experiência, com a vontade, com o meu sim. Quando eu era criança, vou contar uma historinha bem pequena, eu sempre falo disso, quando eu era criança, bem criança, morava na roça com minha família era bem numerosa. E na frente, no fundo da minha casa, tinha uma mata. E meus irmãos me enganavam, que eles gritavam e a mata respondia. E eles me enganavam falando assim, tem homem lá na floresta que imita a voz da gente. E eu ficava na parte da tarde gritando e a mata respondendo a minha fala. Eu achava aquilo incrível, como que eles conseguiam fazer a minha voz igualzinha à minha. Eu ficava encantada com aquilo, ficava lá, perdia tempo, gritando e a mata me respondendo. Depois, com o passar do tempo, eu entendi que não eram homens que estavam lá, e sim era a minha voz. Era a minha voz que batia lá e voltava para mim mesmo, fazendo eco. Então, nessa minha caminhada, a catequese me ensinou isso, que a catequese, o nome catequese já fala, né? Fazer eco. Fazer eco do quê? Fazer eco da vontade de Deus, do projeto de Deus, da palavra de Deus, do sonho de Deus. Então, a palavra de Deus bate em mim e eu tenho que fazer eco. Eu sou essa mata que preciso fazer esse eco. Então, a catequese é isso, eu não posso ficar parada. Eu tenho que fazer eco da vontade de Deus, do sonho de Deus, do projeto de Deus. Então a gente tem essa preocupação de formar, eu que trabalho com crianças, a minha preocupação é cuidar dessas crianças. Quem está cuidando dessas crianças? Como é que nós podemos fazer para melhorar esse mundo? Como trazer esse mundo, esse reino de Deus para essas crianças? Somos nós. Nós é que temos que trazer, fazer a diferença nessas crianças. A gente sempre fala assim, o futuro é das crianças, o futuro é das crianças, o futuro é hoje, é agora. E o maior meio da gente transformar, ajudar e educar essas crianças é através da catequese. Eu achei esse caminho, porque é um caminho que não tem, é um caminho difícil, não é um caminho facinho não, de mar de rosa, é um caminho difícil, porque nós trabalhamos com as famílias, com as crianças, a própria comunidade tem as suas deficiências, que é normal, mas é um caminho que é maravilhoso, porque a gente pode perceber que tem jeito sim, e que toda essa mudança, toda essa transformação, ela está nas nossas mãos. Se você tem esse desejo no coração, é só dizer o sim, que com certeza Deus vai aparando, você vai aprendendo, você vai ensinando, vai sendo uma troca e você vai ser um grande mensageiro do amor de Deus. Seu amor eu não posso
ocultar.